Meus amigos, hoje é quarta-feira e quarta é dia de vídeo previdenciário. Hoje nós vamos falar sobre planejamento previdenciário. Bora? Planejamento previdenciário. Essa palavra está na moda, essa frase está na moda. Mas para que planejar? Assim como em toda e qualquer área da nossa vida, planejar é fundamental. É olhar o presente, analisar o passado e projetar o futuro. Isso é planejamento previdenciário. E hoje eu quero trazer algumas dicas para você que é advogado, para que realize um planejamento previdenciário agora com excelência, observando esses itens que eu vou passar para você, e você que trabalha, que é trabalhador, que é segurado, para que você observe a importância de se realizar um planejamento previdenciário bem executado. Durante toda a nossa vida nós trabalhamos, isso é verdade. O sistema, a Previdência Social, ela cuida, ela abrange dessas pessoas que trabalham de forma direta, relação de trabalho, relação de emprego. Então, é muito importante que você saiba de fato quando vai se aposentar, qual a melhor forma de se aposentar e quanto você vai ganhar e o que você pode fazer para aumentar esse valor. Eu vou trazer aqui algumas dicas importantes e a primeira é atendimento ao cliente previdenciário. Sem um atendimento bem feito, não há planejamento previdenciário. Você tem que destacar ao menos uma hora para conversar com esse seu cliente, entender qual é a perspectiva dele. Eu sempre faço duas perguntas bem claras e definidas. Você tem pressa em se aposentar ou você quer se aposentar com a melhor regra possível, com o maior valor possível? Dentro dessa perspectiva, eu consigo imaginar o que o cliente quer do planejamento previdenciário, além das informações. E muito embora essas informações elas sejam objetivas, elas trazem decisões familiares. É o momento de me aposentar com esse valor? Haverá redução, com certeza haverá redução. É o momento de me aposentar? Eu posso esperar mais um pouco para ter uma melhor regra? E por que ter uma melhor regra? Nós temos várias reformas da Previdência em andamento, outras virão. A última foi a emenda número 103 de 2019, lá do dia 13 de novembro de 2019, que ela trouxe alterações significativas. Quem cumpriu as regras, os requisitos até o dia 13 de novembro tem direito adquirido. Quem já estava incorporado no sistema, quem já estava no sistema previdenciário e não cumpriu as regras, tem a perspectiva de direito, tem as regras de transição. E aí, qual é a melhor regra de transição? Será que o meu cliente se encaixa na regra anterior, na intermediária, na nova? Como é que eu faço o cálculo? Qual é a melhor forma? Então, a primeira dica que eu quero trazer para vocês aqui dentro é: organize a pasta do seu cliente. É fundamental que você organize a pasta do seu cliente de forma para que você possa entender. Fez o planejamento previdenciário, coleta de documentos. Bom, que documentos não podem faltar? Primeira, ficha de atendimento ao cliente previdenciário. Ela tem as perguntas-chave para que você consiga startar com o seu cliente informações que podem aumentar o tempo de contribuição e ele nem faz ideia. Vou trazer um exemplo agora aqui para vocês sobre isso aqui, gente, é um passaporte. Esse cliente trabalhou fora do Brasil, então ele vai ter direito a compatibilizar esse período para o regime geral de previdência social no Brasil. Outro exemplo de documentação fundamental: carteira de trabalho. Você não pode fazer um planejamento previdenciário sem análise das carteiras de trabalho. Outra coisa importante, e é uma facilidade que você tem que fazer o batimento da carteira de trabalho. O que é esse batimento? É você pegar a carteira, baixar o CNIS lá no Meu INSS, você vai ter que solicitar a senha para o seu cliente. Se ele não tiver, faça no momento do atendimento com ele a senha, seja no formato presencial, seja no formato online, para fazer o batimento, verificar o que tem na carteira de trabalho que não consta no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É uma técnica muito válida, é muito importante para correção de salários, remunerações e vínculos. Então aqui tem tempo que talvez o seu cliente nem tenha percebido que no CNIS não tem e na carteira de trabalho ele aparece, ele está contendo. Outra coisa aqui, pessoal, é a guia de recolhimento, são os carnês, eles são fundamentais que você faça a análise dos carnês. Contra-cheque, pessoal, só comprovar o vínculo é muito importante, mas comprovar as remunerações é mais importante ainda,
Porque eu posso ter tempo e me aposentar com um salário mínimo, mas se eu não fizer a análise correta, de repente o meu salário, a minha RMI, que é a minha renda mensal inicial, pode ser muito importante. Então não deixe de fazer essas análises. Então, primeira dica, atendimento ao cliente previdenciário. Segunda dica, utilize a ficha de atendimento ao cliente previdenciário. Terceira dica, baixe o CNIS no meu INSS, então tem que baixar o meu INSS. Carteira de trabalho digital, faça essa análise, peça toda essa vida laborativa do seu cliente, e aí você vai conseguir passar para o passo principal. Você vai analisar os documentos, vai compreender como é a vida previdenciária, como está a situação previdenciária do seu cliente e vai partir para os cálculos. Primeiro, regras. Qual a melhor forma de aposentadoria para ele? Pedágio 50%, pedágio 100%, idade e tempo de contribuição, pontos, regra de transição por idade, tem direito adquirido, quando é que ele vai alcançar o teto, se for possível, como é que ele pode conseguir o melhor benefício. Isso é uma decisão muito importante, gente. Isso reflete na composição familiar, o que aquele segurado vai poder proporcionar para a sua família. Em tempos de pandemia, a procura por planejamento previdenciário aumentou muito, que é a busca por saber quando é que eu posso me aposentar. E aí a gente lembra, 2019, reforma da Previdência logo no final do ano. Ela veio caminhando, mas se efetivou no final do ano, lá em novembro. 2020, pandemia. Então, tem um mix de coisas acontecendo e o advogado previdenciário deve estar atento. O INSS está em movimento constante. É necessário atualização. Se não houver atualização, você não consegue entregar um planejamento previdenciário com qualidade e eficácia. É essa a importância de um planejamento previdenciário, é já prospectar como será a minha aposentadoria, para que você não leve aquilo que eu chamo de o susto, quando você, animado, pede a sua aposentadoria, e aí quando você recebe a sua renda, primeira renda, você leva o baque, você fica assustado. E aí tem outras coisas que são muito importantes, tempo que você trabalhou fora do país, escola técnica você pode incluir, seminarista, atividade de segurado especial. Então tem muitas coisas que você pode fazer, mas você deve procurar alguém com uma técnica na área previdenciária para desenvolver esse estudo. Esse foi o vídeo de quarta de hoje. Eu estou muito feliz com o feedback que eu sempre tenho de vocês. E essa é a palavra da moda agora no direito previdenciário há algum tempinho, que é planejamento previdenciário. Um abraço, pessoal!